capítulo 6, do versículo 10 em diante. Nós temos pouco tempo, temos ainda 25 minutinhos, vou falar 20 minutos, né? E depois nós já vamos fazermos a oração final. Esse estudo nós vamos dar continuidade nas terças-feiras, então não há necessidade de nós atropelarmos, porque não vai terminar hoje. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aqui Paulo diz: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então nós paramos aqui no versículo 18, terminando então, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É interessante nós observarmos que Paulo, nesta carta, ele roga também para que seja alvo da oração dos irmãos e da igreja. Irmãos, todo cristão, ele percebe que em sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo, ele se encontra em um campo de batalha. Ele está num campo de guerra. E saiba que o inimigo, da mesma forma como no mundo secular, eles fazem aquele campo minados. Mina aqui no sentido daquela bomba, né? Que explode, detona e mata em massa. E nós na vida espiritual estamos também em um campo de batalha. E os maiores inimigos que nós temos que enfrentar nesse campo de batalha: primeiro, o mundo. O mundo, que é esse sistema que está ao nosso redor, fermentado por Satanás, a parte de Deus, que quer até mesmo com ousadia
se opor a Deus e até mesmo entrar dentro da igreja. Se nós não tomarmos cuidado, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, para que o reino de Deus seja implantado. Mas como falamos domingo, parece que o sal está perdendo o sabor e a igreja está abrindo lacunas para que o mundo possa entrar na igreja. Vemos também o segundo inimigo, a nossa carne. Quando eu falo a nossa carne, eu estou falando da velha natureza. A velha natureza, quando nós nos convertemos a Deus, ela não se retira para nova viver. Não, a velha ela é sufocada para que a nova criatura possa viver. Por isso ela continua em nós. Por isso que você vê muitos cristãos que já serviram a Deus, às vezes até obreiros na casa de Deus, até pastores, presbíteros, e hoje já não estão mais servindo a Deus. Porque a velha natureza, a carne, ela aflorou novamente, sufocando a nova natureza que foi criada em Cristo. E o terceiro é o diabo e seus demônios. Satanás, com essas criaturas que são anjos caídos, que se rebelaram contra Deus juntamente com Lúcifer e foram lançados por terra, perderam a sua habitação e hoje aí, como anjos caídos, demônios, Deus não criou demônios, Deus criou anjos, seres angelicais, mas por se rebelaram, se tornaram demônios. Então nós temos esses três grandes inimigos: o mundo, a velha natureza e o diabo e as suas forças demoníacas. Então, a pior guerra não é essa que nós vemos, o inimigo. A pior guerra é essa que nós não vemos, porque ela é espiritual, onde os nossos principais inimigos não são inimigos concretos, não são pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra a sangue. Mas você já viu aquela pessoa que às vezes se levanta contra você e você fala: não, mas aquela pessoa é ruim, ela não quer ser minha amiga, prefere ser a minha inimiga ou o meu inimigo. Mas na verdade, o teu inimigo, a tua inimiga, não é aquela pessoa, mas é aquela força maligna, diabólica, que está atuando através daquela pessoa. Aí alguém pode falar: então sendo que não é eu, é a força demoníaca, então eu estou livre. Mentira, você é culpado. Porque dá brecha. Ah, mas aquela pessoa se investiu contra você
Então ela é a culpada. Sim, mas nós temos que olhar que por detrás existe uma força diabólica que está inspirando, insultando e fortalecendo aquela pessoa para se levantar contra você. Então essa é a guerra difícil de guerrear, porque você não vê quem está por detrás de tudo. E precisamos então entender que os nossos principais inimigos não são as pessoas que vemos, mas essa força demoníaca que está por detrás, guerreando de forma assídua. E se nós não tomarmos cuidado, dificilmente permaneceremos na presença de Deus. Você percebeu que Jesus falou certa feita? Que aquele que não aborrecer pai e mãe por amor ao seu nome não é apto para o reino dele? E logo em seguida ele diz assim: porque os inimigos do homem são os da sua própria casa. Até o Carlos ali balançou a cabeça, né, Carlos? E é verdade. Mas os inimigos é a pessoa? Não, é aquela força demoníaca que se levanta para tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tirar a sua comunhão com Deus. Que do nada, você está com a boca fechada e daqui a pouco a pessoa se levanta contra você, do nada. Você está numa lotérica e de repente a pessoa se levanta contra você. E aí então nós precisamos entender que nós também somos soldados do exército de Cristo. E nós sabemos que também o exército de Cristo, ele também tem que estar entendendo que por detrás de tudo existe essa força diabólica, mas você não vê o demônio que está ali atuando, mas você vê o instrumento que ele está usando. Você vê e você percebe quando uma pessoa está te agredindo assim, sem razão. E aí a gente fica olhando e pensando, mas meu Deus, como é que pode isso acontecer? Porque o diabo, ele perdeu a sua habitação. O diabo e essa terça parte de demônios perdeu essa oportunidade de estar com Deus ali. E para eles não existe mais tempo de arrependimento. O diabo e seus demônios já estão condenados ao inferno. Então, eles irão batalhar e trabalhar para fazer você também se tornar um dos seus. Não é como as pessoas estão dizendo, o diabo cutucando e queimando. Não, ele também vai queimar lá no fogo do inferno. E por isso ele está lutando e batalhando para levar o maior número de pessoas possíveis. E como eu falei, na terça-feira que vem nós vamos começar a falar da armadura que Deus deu para nós como guerreiros para guerrear essa batalha. Mas primeiro eu quero falar que esse exército de Deus, existe duas linhas, uma linha de frente e uma linha de trás, a vanguarda e aquela que vai à retaguarda. Você já parou para pensar e imaginar qual é a posição que você está ocupando nesse exército? Você é linha de frente do exército de Deus? Ou você é daqueles que está lá para trás, tímidos, medrosos? Na época das guerras,
Os valentes iam na frente. Que o começo da batalha era o mais ferrenho. E todo o exército colocava a força maior na frente, que era para não dar chance para os de trás, para tentar neutralizar o exército inimigo logo no início. Na luta, nós podemos notar que sempre tem aqueles guerreiros que sempre estão na frente, que são chamados guerreiros da vanguarda, porque eles não se intimidam. Eles veem o gigante, mas não têm medo dos gigantes. Eles encaram. E tem aqueles que sempre está querendo usar pessoas como escudo, né? Fica atrás do... né? Você já viu num filme de guerra o medroso? Você percebeu que sempre tem aqueles que são medrosos? Alguns que correm, outros que ficam intimidados, medrosos. E no exército de Deus não é a mesma coisa? Tem pessoa que você passa, irmão, a paz do Senhor, ele é a paz do Senhor, irmão. Irmão, vamos para a igreja, irmão, hoje eu não posso ir. Ora lá por nós, viu? É chamado de o crente 6 horas. Orem por mim. Irmão, vamos na igreja, irmão, estou sem força, mas ora lá por mim. Bichinho folgado. Só querem estar na retaguarda. Hoje a retaguarda do exército de Deus está com excesso de contingentes. Está todo mundo querendo ficar para trás, né? Irmão, você quer trabalhar de diácono na igreja, ficar na frente lá? Não, eu não quero não. Irmão, você quer assumir uma... não, irmão, eu não quero não. Hoje eu tive a infelicidade de ouvir uma pessoa dizendo assim para mim: para não ter cobranças, eu prefiro ficar neutro. Não quero ninguém cobrando nada de mim. Eu fico pensando, nós somos cobrados a todo momento, né? Lá na firma você é cobrado, trabalho você é cobrado. Não tem como. Não tem como fugir dessa realidade. Deus precisa de soldados valentes que venham assumir a frente da batalha. Mas por que hoje muitos estão medrosos, tímidos e não querem encarar a frente? A frente é a liderança, é aquela pessoa que vai e influencia outros a seguir motivados, com a mesma força, com a mesma intenção. Por isso que Paulo diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, irmão, é aquilo que eu disse, as armadilhas dele estão escondidas. E o crente ingênuo, ele pisa na armadilha sem perceber que ali tem uma armadilha. Não tem discernimento. Olha, irmão, cuidado. Isso aí vai te afastar de Deus. O jovem se engraça lá com uma jovem do mundo, ou vice-versa, e diz, ele não é crente, mas ele é uma boa pessoa. Ela não é crente, mas é uma boa pessoa. Mexe lá com os pauzinhos, é uma feiticeira, mas é uma boa pessoa.
Um dia eu conversando com uma moça, disse: não, meu namorado é uma pessoa excelente, apesar de não ser crente. Aí eu tive o privilégio de conversar com o namorado, ele diz: eu sou budista, mas é uma boa pessoa. Eu moro do lado, a minha vizinha é benzedeira, mas é uma pessoa excepcional, melhor do que muitos crentes. Cuidado, muito cuidado. Olha, eu fico pensando aqui e olhando, ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. A primeira armadura de Deus escrita nesse texto se chama vestido, olha bem, cingido os lombos com a verdade. Por que é que Deus manda você cingir os lombos com a verdade? Porque o inimigo é mentiroso. O que é que a Bíblia diz? Que ele é mentiroso. João 8,44, Jesus fala para os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um certo homem chamado Oliver Wendell, ele diz assim: o pecado tem muitas ferramentas, mas a mentira é o cabo de todas elas. Deu para você entender? O pecado tem muitas ferramentas, e a mentira? Jesus colocou aqui, irmão, duas classes de pessoas. Existe aí uma música mundana que diz: quem não é filho de Deus está na unha do capeta. Quem não é filho de Deus... mas as pessoas dizem: não, mas não é um filho de Deus, mas é... Não, é sim, não. Precisamos tomar cuidado com a mentira do diabo. Por isso Deus manda cingir os lombos com a verdade. O inimigo gosta de dar golpes baixos. Ele usa a mentira. É assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. Não, Deus não falou assim. Deus falou o inverso. Deus falou que podia comer de todas, menos de uma. Só que o diabo dá um golpe baixo. E ele diz: foi assim que disse Deus: não comereis de todas as árvores do jardim. Para semear dúvidas, para que o ser humano fique entre a verdade de Deus e a mentira de Satanás. E nós precisamos tomar muito cuidado. Um soldado romano, quando ele ia para a guerra, diz a história que eles usavam, às vezes, 3 cinturões. Tem até aqueles que tinham um cinturão que vinha nos lombos aqui, que as espadas eram aqui cruzadas, né? Já viu aqueles guerreiros? Para prender a espada, outros usavam para prender e proteger o abdômen, que é uma das regiões que as pessoas mais queriam atravessar a lança, né? Que é mortal também. Mas a Bíblia diz para nós cingir os nossos lombos com a verdade, estar na verdade, andar na verdade. Aquilo que é Bíblia é a verdade.
Se Deus falar, não se prenda a um jugo desigual com o infiel, qual é a verdade? Não se prender a um jugo desigual com os infiéis. Ah, mas não tem problema. Tem problema sim, é mentira de Satanás. A verdade de Deus é, não se prenda. Não faça sociedade, em nenhum aspecto, viu? Em nenhum aspecto. Quantos irmãos que nós conhecemos que fizeram sociedades aí nesse mundo? Ah, vou abrir um negócio com fulano e tal, mas é cristão? Ah, não, eu prefiro ir, porque tem crente que é pior do que o ímpio. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Cuidado, o inimigo dá golpes baixos. Cingir os lombos com a verdade. Ande na verdade. Somos da verdade. Batalha espiritual. Não tem mentirinha daqui e dali não. Ah, é uma mentirinha. Ah, é uma coisinha insignificante. Cuidado. Nenhum fogo. O que é que Tiago fala? Que a língua é um pequeno membro, mas se gloria de grandes coisas. Vede que um barco, uma nau no mar é guiado por um bem pequeno leme. E para onde vira o leme, conduz aquela nau. Tão pequenininho. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Assim também a língua é comparada como um mundo de iniquidade. Então está querendo dizer que um pingo é letra. Nem um fogo começa um incêndio. Às vezes, um foguinho pequeno. Uma mentirinha, ela tem o procedimento de ir aumentando, agravando. Quem conta uma mentirinha, conta uma mentirona. Mas nós somos da verdade. Como é difícil assumir o erro e andar na verdade. Eu quero encerrar, mas na próxima terça-feira nós vamos entender que o pecado tem muitas ferramentas, mas a mentira é o cabo que serve em todas elas. Pode notar, todo pecado tem uma mentira. Vocês já perceberam isso? Que Deus abençoe a minha vida e a tua vida. Terça-feira continuaremos no nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Deus é maravilhoso e Ele abençoou a minha vida e a tua vida no nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Muito obrigado por este momento, por esta oportunidade. Despeça-nos em paz agora também. Leva-nos para os nossos lares, guarda e nos livra de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada vida, cada coração, hoje e para todos sempre. Amém.